Olá, tudo bem com você? Que bom que estamos aqui juntos de novo mais uma vez, mais um vídeo do nosso canal Tempo com Deus, este projeto de estudos bíblicos de Gênesis a Apocalipse. Vimos a história de Abel e Caim, capítulo 4 do livro de Gênesis, e agora nós vamos então entrar um pouquinho na descendência de Adão, a genealogia de Adão, capítulo 5. E a Bíblia ela finaliza no livro 4 de Gênesis, no versículo 25, dizendo assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. No início do livro de Gênesis, capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem e semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas. Então, queridos, Adão tinha 130 anos. Pode ser que a gente ache isso muito tempo, né, para que alguém possa ser pai. Mas, na verdade, ele viveu muito mais, viveu 800 anos. Morreu com 930 anos. E a Bíblia aqui agora, nesses próximos versículos, você pode acompanhar na sua Bíblia em casa, vai falar de toda a descendência que vem depois de Adão. E eu quero chamar a atenção para o versículo 21, onde a palavra de Deus diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Olha que lindo. Este foi um homem que foi para o céu sem mesmo ter passado pela morte. Na Bíblia nós temos somente 2 registros. Esse aqui é o primeiro que nós estamos aprendendo. Enoque, ele não sofreu a dor da morte. Ele andava com Deus. Olha que lindo. Você tem andado com Deus? Você tem andado com a presença de Deus? Enoque andava com Deus. E Deus o tomou, levou consigo. O segundo nome é Elias, nós vamos chegar lá. O profeta Elias também foi tomado por Deus, porque andava com Deus, na presença de Deus. Então Enoque foi um dos homens da genealogia de Adão, que viveu 365 anos, e não se tem notícias da morte dele. Mais algumas curiosidades deste capítulo 5, onde nós vimos que Adão viveu por 930 anos. Enos, um filho de Sete, viveu 905 anos. Cainã viveu 910 anos. Maalalel, 895. Jered, 962. O homem que viveu mais tempo chamou-se Matusalém. Chegou quase aos 1000 anos, 969 anos, o tempo que Matusalém viveu. O pai dele, Enoque, viveu 365, nunca mais foi visto. Lameque viveu 777 anos. E Noé, 950 anos. Então, a partir do capítulo 5 de Gênesis, nós podemos fazer um gráfico, com as idades desses 9 patriarcas. Curiosamente, 8 deles ainda viveram no tempo de Adão. Significa que tiveram conhecimento da história da criação e do Éden e das promessas de Deus relatadas a Adão e Eva. Você entende? Que estes homens viveram no tempo de Adão, conviveram com Adão. Adão ainda estava vivo quando esses homens estavam na história. Então eles conheceram o princípio de tudo. E aqui então a maravilhosa história, ela deve ter sido transmitida de pai para filho, assim como nós temos feito com os nossos filhos, transmitindo histórias
das gerações que se passaram, os nossos avós, nossos bisavós. E no versículo 28, a palavra de Deus diz que Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Noé então tinha aqui um desafio. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Queridos, aqui nós vemos então a história de alguns homens, patriarcas, que vão explicar muito do que vai acontecer na história da humanidade. Vamos depois andar, conforme a gente for avançando nos estudos, nós vamos ver essas gerações e da onde surgiram, qual que é a genealogia de Jesus, onde Jesus passou. E eu quero que você nos siga também na página do Instagram, porque lá eu tenho feito postagens, publicações de curiosidades. Lá estarei colocando um gráfico, vai aparecer então essas estruturas de quem gerou quem, numa ordem cronológica. Amém? Capítulo 6 do livro de Gênesis vai falar um pouco sobre a corrupção do gênero humano. Então, depois de toda a descendência ser estabelecida aqui de Adão, no verso 1 do capítulo 6, a Bíblia fala assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é o carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Queridos, aqui então nós vemos que existiam tempos difíceis, depois da terra se multiplicar, das pessoas terem os seus filhos, filhos dos filhos. E aqui vimos que Deus não estava mais se agradando do que estava acontecendo com os seus filhos, com a sua criação, com tudo que estava acontecendo. O pecado estava aflorado, estava tomando conta. Então, o homem, através destes conceitos do pecado, do egoísmo, das invejas, das brigas, da ira, começaram a lutar, se destruir, e unicamente estavam com seus instintos maus. Quanto mais o homem se afastava de Deus, mais se tornava pecador. Então aqui a Bíblia quer nos trazer que Deus não estava mais se agradando. Olha a palavra que ele usa, queridos. Me arrependo de os haver feito. Isso é forte, é muito forte. Deus está se arrependendo da criatura que tanto ele planejou, projetou, criou, que era o ser humano. Ele não estava mais vendo solução. Mas aí então,
entra Noé na história. Noé achou graça diante do Senhor, e aqui então a gente vai agora entender um pouquinho como que Deus fez para que Noé fosse um dos mais importantes da história da humanidade. No verso 11, do capítulo 6, a Bíblia diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, junta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Eis Noé, que coisa linda! Deus olhou para Noé, homem justo, honesto, procurava cumprir a vontade de Deus. Era necessário alguém para anunciar ao povo os planos divinos. Então Noé foi escolhido por Deus para anunciar o dilúvio, para construir uma arca. E Deus aqui deu exatamente o tamanho da arca para que todos os animais que Deus tinha criado, macho e fêmea, estivessem nessa arca para preservar então aquilo que ele estava criando. E aí Noé se pergunta: mas como? Quem sabe eu, que não sei fazer nada, vou construir uma arca, né? Quem sabe Deus está te chamando para um propósito, para um projeto, para um plano que Ele quer estabelecer na tua vida. E quem sabe você tem se perguntado: mas como? Que capacidade eu tenho para isso? Queridos, Deus não está escolhendo os capacitados pela capacidade, mas é na sua incapacidade que Deus vai te usar para fazer os projetos dEle, estabelecer os projetos dEle na sua vida e na vida daquele que Ele quer alcançar. É isso que nós temos que entender. Noé não estava capacitado para ser um consultor de uma arca e para cuidar de tudo aquilo que Deus estava pedindo. Mas Deus olhava para o coração de Noé e da presença de Deus que estava constantemente juntamente com Noé. Olha que lindo! Noé estava andando com Deus constantemente. Deus o escolheu, fez-o capacitar para poder construir a arca e levar sobre a arca então a sua família e também os animais. Noé foi escolhido porque a Noé achou graça diante de Deus. E Noé obedeceu. Noé não hesitou. Noé não perguntou o porquê. Ele foi lá e fez. Deus está te falando, querido, que você vai lá e faça aquilo que Ele está revelando no teu coração. Tome posse disso. Não permita que o inimigo diga que você não é capaz. Porque o diabo vai fazer de tudo para que os planos de Deus não se cumpram. Este é o propósito do inimigo. Fazer não se cumprir os planos de Deus na tua vida. Noé andava com Deus. Era obediente à palavra de Deus. Fez cumprir a palavra de Deus, construindo a arca. E anunciou o dilúvio. Muitos, quem sabe, chamaram Noé de louco. Oh, este velho, o que este velho está falando? Deve estar louco. Querido, Deus usa os loucos para confundir os sábios. Sejamos loucos na presença de Deus. Possamos viver maravilhosamente loucos na presença de Deus. E que Deus possa nos conceder capacidades e incapacidades para que o plano dele se cumpra.
Não olhe para a força do seu braço, não olhe para a sua capacidade hoje, mas olhe para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você e declarar uma palavra de vitória, uma palavra de avanço, para que você tome posse aí, que você possa fazer se cumprir todos os planos que Deus tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Querido Pai amado, Deus, em nome de Jesus, eu oro, Deus, com todo o amor sobre o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. E quero declarar sobre cada vida que está aqui acompanhando, Deus, este vídeo, este canal, Pai, este projeto, estudos bíblicos, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado muito nesse tempo, Pai. Hoje, Deus, aprendemos, Pai, que sim, da genealogia de Adão, nós chegamos até Noé, aonde Deus, neste tempo, estava, quem sabe, finalizando tudo aquilo que ele tinha criado. Ele não queria mais que o homem estivesse vivendo. Ele estava se arrependendo da sua criação. Mas ele achou em Noé graça, e Noé andava com Deus. Noé era obediente a Deus. E aqui, Pai, eu te peço que tu venhas a trazer a tua obediência, Senhor, a cada um de nós. Que nós venhamos a ouvir a tua voz. Mas não somente ouvir a tua voz, mas praticá-la, Deus amado. Colocar em prática tudo o que estamos aprendendo nesse tempo. Eu declaro, Deus, um aprendizado e uma prática sobre cada vida que aqui está acompanhando este canal, Deus, acompanhando este vídeo, Pai. Eu declaro agora sobre cada vida a unção poderosa do Teu Espírito Santo, e que Tu venhas, Deus, fazer com que nós venhamos a tomar posse, Senhor, da Tua palavra, dos Teus projetos sobre as nossas vidas. Toda dúvida, Deus, que quem sabe está sendo gerada dentro do meu coração, toda dúvida que está sendo gerada no coração da vida que está agora ouvindo este vídeo, esta oração, eu te peço, quebra agora toda maldição, tudo aquilo que quem sabe é contrário à tua vontade, para que o teu projeto não se cumpra, Pai. Eu oro agora declarando, saindo agora, todo sentimento de incapacidade, todo sentimento que fazia com que nós não acreditássemos na palavra de Deus, que nós venhamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para ver, ouvir e sentir tudo aquilo que Deus tem preparado aos seus filhos. Em nome de Jesus, eu oro e declaro vida sobre cada um que aqui está, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Tome posse, querido. Você é mais que vencedor, você é vitorioso, e eu declaro sobre a sua vida grandes coisas Deus tem preparado. Fique atento, Deus está cuidando de cada detalhe. Amém? Querido, se você tem gostado de acompanhar este canal, de acompanhar os nossos vídeos, de aprender junto comigo sobre a história desse livro sagrado que é a Bíblia, curte esse vídeo. Quanto mais você curtir, mais essa palavra estará sendo enviada a pessoas que precisam, necessitam também do aprendizado da verdade da palavra de Deus. Então curte, deixe a sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você possa estar recebendo também avisos quando nós publicarmos vídeos novos. E abençoe esse projeto. Eu peço a tua oração também por esse projeto, para que Deus possa abençoar esse projeto, dando sabedoria, discernimento, em nome de Jesus. E que assim seja, que se cumpra a vontade de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Shalom, shalom, paz do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.